Agora, o fundo de vocês tem um resultado excepcional, mas eu queria falar um pouco do processo de tomada de decisão, né? Que Uhum. é bem criterioso. Você até fala no livro que alguns criticam o fato de vocês não atuarem tanto, comprando tantas empresas, porque é muito criterioso. Queria saber como é que funciona esse processo de tomada de decisão das empresas que vocês investem. Você até cita três pontos fundamentais que sempre olham, que são os resultados, as pessoas que gerem a empresa e a estratégia, sendo que esses dois últimos são muito mais importantes do que olhar meramente os números. Como é que Verdade. funciona esse wishlist que vocês traçam para as empresas? Então, eu acho que assim, começando por essa parte que você falou, que é aquela que você tem que cumprir, né, o seu checklist lá. Obviamente os números, né, enfim, eu diria que isso é a parte mais assim commodity, apesar do fato de que ao longo do tempo, esse é um dos poucos negócios, né, uma das poucas atividades onde a depreciação é a seu favor, né? Uhum. Quanto mais tempo você faz, né, mais repetição você tem, portanto mais, né, conhecimento, você começa a identificar alguns padrões que te levam a determinadas conclusões. No Brasil, né, pelas dificuldades de acesso a capital e características de alguns negócios, a dinâmica de capital de giro é muito importante você entender. Então, os números, apesar de serem assim uma commodity, assim, todo mundo tem que saber, com o tempo você vai, eu acho que aprendendo a ver melhor, né? Uhum. E aqui, obviamente, tem uma certa obsessão por isso, né? Aqui tem um universo de companhias que a gente acompanha muito de perto, estando elas ou não na carteira do fundo. Então, isso aqui para a gente é outra disciplina que a gente tenta fazer. Assim, não só as empresas que estão na carteira, mas as que também estão fora, mas que são, entre aspas, elegíveis, tem que ter esse acompanhamento muito próximo, né? As duas outras partes, eu acho que elas assim, andam em conjunto, né? Que uma o negócio que você falou, né? O negócio, né? E quando você fala assim, estratégia, é mais do que isso. Assim, a pergunta que a gente se faz aqui o tempo inteiro é por que que esse negócio é um bom negócio, né? E daí, obviamente, você tem, né? O gênero é esse e os graus é que vão variar, né? Uhum. Você tem, por exemplo, um negócio de commodity, ele tem uma limitação. Afinal de contas, o preço do produto, né, que a empresa vende é determinado por fatores completamente exógenos à própria empresa, né? Uma empresa de minério, o que acontece na China, uma empresa de petróleo, o que a OPEC está fazendo. Uhum. Então, mas é muito importante a gente ter a clara compreensão e entendimento da qualidade do negócio, né? Até para poder calibrar o risco que a gente vai correr. Porque aqui na Dynamo, assim, às vezes as pessoas olham para o resultado de um fundo e falam, pô, esse aqui deu mais, esse aqui ganhou um pouco mais, esse aqui ganhou um pouco menos. Mas eu acho que poucas pessoas prestam atenção no risco que as pessoas correram. E a gente aqui gasta muito tempo no risco que a gente corre. Talvez pelo fato de a maior parte do nosso patrimônio, dos sócios aqui, principalmente os sócios mais sêniores, a maior parte do patrimônio está investindo no fundo. Uhum. Então, a gente presta muita atenção ao risco que a gente corre. Então, entender esse risco é fundamental. E a maneira como a gente avalia risco, ela não é muito paramétrica. Porque, ainda mais no tipo de ação que a gente, né, que a gente está, num mercado como o brasileiro, as medidas tradicionais de risco, né, o VaR, a volatilidade, para a gente não é um instrumento de gestão. Então, o risco aqui ele é muito mais estratégico e menos paramétrico. Estratégico no sentido de, poxa, onde é que está o meu patrimônio? Entendeu? Que tipo de negócio que meu patrimônio está aplicado? Uhum. Então, e a companhia assim, é um ser vivo, né? É um ser vivo que muda com o tempo. Então, ainda mais no mundo atual, né? No mundo das rupturas e né, das novas tecnologias, você tem que estar sempre reavaliando, né, essa estratégia da empresa. E aí tem as pessoas, que você, para completar né, a terceira parte, que obviamente é de fundamental importância, né, em qualquer negócio. Uhum. Né? E aí você também acho que a longevidade assim, te traz uma série de benefícios. Né? Você conviver com as mesmas pessoas em diferentes momentos do tempo, em momentos que a companhia vai bem, em momentos que a companhia vai mal, né? Eu acho que isso tem um valor enorme. Assim,
Não adianta assim, você ter também um negócio, né, bom, gerido por pessoas ruins, e esse negócio ao longo do tempo tende a não funcionar. Então, para a gente, qualidade do negócio e das pessoas é de fundamental importância, e a gente dedica uma parte enorme do nosso tempo a isso. Isso leva tempo, não tem muito jeito. A gente costuma brincar aqui, sola de sapato e muita viagem, muita conversa. Até o Florian, ele dá esse exemplo da sola de sapato também nesse estilo de gestão. Eu queria que você desse alguns exemplos de empresas por número. Acho que o investidor em geral consegue identificar boas empresas, empresas não tão boas, mas ao longo desses 20 anos de Dynamo, empresas que se destacaram não só pela estratégia, mas pelas pessoas que faziam parte da gestão, que é algo que não é tão fácil de ser identificado pelo investidor comum. Olha, eu acho que assim, às vezes é até fácil falar hoje em dia, né? Porque essas empresas atingiram um determinado, né, tamanho e relevância mas você pega assim, eu acho que um dos casos que a gente pode contar aqui nesse sentido, que eu acho que é uma conjugação boa de bons negócios gerido por boas pessoas, é o Banco Itaú, né? Quando a gente aqui começou a comprar a ação do Itaú, lá em 96, 97, né, você tinha acabado um processo, estava ainda no meio de um processo de consolidação enorme, né, consolidação essa que foi acelerada com o PROER, né, que era um programa do governo de privatização dos bancos estaduais, lá em 95. E o Itaú estava saindo desse processo como um dos consolidadores, né, juntamente com o Bradesco. E o negócio de banco, assim, é muito difícil você olhar para os números, né? Você, na verdade, quando você olha os balanços trimestrais, você está olhando para uma fotografia, mas, na verdade, aquilo é um filme, né? E o filme é muito rápido, né? Você está olhando no balanço no dia 30 de determinado mês, no dia seguinte pode ser outra coisa diferente. Então, eu acho que num caso como esse, a importância das pessoas, ela tem uma relevância ainda maior. Então, eu acho que ali a nossa capacidade de entender o tamanho da oportunidade com a consolidação e a ineficiência, principalmente dos bancos estatais na época. Cada estado tinha um banco, os bancos eram, obviamente, usados para fins políticos. Então, assim, o tamanho da oportunidade, quando você via um player como o Itaú, que apesar do tamanho, né, ele não era tão grande, era muito mais eficiente e com uma qualidade de gestão, gente, com dono, né? O cara que sabia exatamente o que precisava ser feito, a direção daquele negócio, e mais importante do que isso, no contexto do negócio, pelo fato de ter eram, na verdade, duas famílias na época que eram as donas, muito preocupadas com o risco que iam correr. Então, essa conjunção de preocupação com o risco, olhar para o longo prazo, num mercado onde você tinha uma oportunidade enorme de consolidação, fez com que o Itaú se transformasse num excelente investimento na Dynamo quando você olha ao longo do tempo. E assim, muito melhor do que um negócio que você vai comprar hoje, você vai subir 50% e você vai vender no mesmo ano. Quando a gente olha, né, é um investimento que te rendeu 20%, 25% ao ano durante muitos anos, entendeu? Então, é muito fácil falar agora, porque tudo isso já aconteceu. Eu não quero aqui dizer que isso foi fácil, porque em vários momentos você tem dúvida. Poxa, década de 90 tiveram várias crises, eram praticamente uma crise por ano, né? Por 94, 95 você teve o México, 97 você teve a Ásia, 98, 99 você teve, né, Brasil, Rússia, né? Depois 2002 Brasil. Então não foi fácil, lógico que não é fácil, mas eu acho que assim, a capacidade de você, com calma, né, avaliar essas duas características fez com que a gente conseguisse, ao longo desses anos, né, ter uma posição relevante do fundo em Itaú, proporcionando um retorno espetacular.